Saudações, irmãos que nos acompanham neste que é o seu canal EG Moçambique, para mais uma vez estudarmos as lições da Escola Sabatina. E se ainda não é inscrito no canal, então inscreva-te no canal, ative o sino de notificações, deixa ficar aí o seu like, o seu comentário e compartilhe com as demais pessoas para que assim juntos possamos crescer. E de forma especial estamos aqui com o nosso irmão Jonas para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Saudações a todos que nos acompanham neste canal EG. Juntos vamos estudar relações importantes na Escola Sabatina, nessa lição que tem como número 4. Exatamente. Estamos também com o nosso irmão Rogério. Seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão Luís. A paz do Senhor esteja com todos os irmãos aí em casa. Mais uma vez, seja bem-vindo na lição da Escola Sabatina. Exatamente. Então, se está aí a nos acompanhar, incline o seu rosto e vamos fazer uma oração. Santo e querido nosso Pai, obrigado por tudo quanto tens feito por nós e também, Senhor, obrigado pela oportunidade que nos deste de estudarmos a lição da Escola Sabatina. Ilumine-nos com a sua palavra. É a nossa oração que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Exato. Nós temos aqui como o tema da lição número 4, as nações, parte 1. E juntos vamos ler o verso para memorizar que está no livro de Daniel, capítulo 7, versos 14. Lendo, diz o seguinte: Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então nós encontramos aqui o estabelecimento de um reino eterno. Esta que vai ser a nossa lição para esta semana. E olha que temos muito mais temas para podermos explorar. No domingo, temos como tema Nimrod e Nínive. Para a segunda-feira, o chamado de Abraão. Para a terça-feira, dando o que pediram. Quarta, os governantes das nações. E quinta-feira, luz para os gentios. E sexta, o estudo adicional. Tem sido ganância ou tendência do homem estabelecer um reino e o reino eterno. Mas quando nós voltamos para o que aconteceu, ou a história lá mais atrás, nós encontramos que os que tentaram colocar ou estabelecer esses reinos e depois tiveram um fim, esses reinos terminaram. Então, até que ponto nós podemos ver o fracasso do homem a tentar colocar o reino eterno aqui na Terra? Exato. Todos fracassaram. Posso falar isso de alguns presidentes que foram proeminentes, não é? Neste planeta. Posso falar também do Adolfo Hitler, não é? Posso falar também do Guilherme II, posso falar de tantos outros que quiseram unificar a Europa. Olhamos só, a Europa hoje em dia não está unificada, ainda está dividida. Encontramos lá a Grã-Bretanha que tem a sua única moeda, enquanto os outros usam o quê? Usam o euro. Mas significa que não há nenhuma unificação da própria Europa. E também, falando nos tempos antigos, podemos olhar para o rei da Babilônia, que era o quê? Que era o Nabucodonosor. Ele pensou que, de alguma forma, ele seria o quê? Seria eterno. Nós encontramos que ele teve um sonho e o próprio Daniel interpretou o sonho que ele teve. Então, Babilônia passou. E depois houve um outro reinado, que foi dos Médios e dos Persas, também passa. E depois encontramos lá a Grécia, passa. E depois temos a Europa Imperial, passa. Temos também a Europa Papal, passa. O que nós temos agora? Estamos a viver o quê? O tempo das 10 supernações, não é? Que essas 10 supernações só falta o quê? Ser dados o poder, não é? E quem vai dar esse poder? É o próprio Satanás. Então, todos esses reinos, outros passaram e outros estamos a vivenciar neste momento, que nós estamos aqui. E quando nós vamos para o livro de Daniel, capítulos 2, versículos 44, nos diz o seguinte, 44 e 45. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado de quê? Da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem auxílio de quê? De mãos. A pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Aqui encontramos que, na verdade, este reino de Deus será um reino eterno, que jamais será o quê?
destruído. Todos os reinos desta terra vão passar, mas este reino de Deus nunca mais passará. Então estamos a falar aqui da pedra angular, Exatamente. em que todos os povos vão assim adorar a este rei. Exatamente. E seu rei será um rei de alegria, não é? Será um reino de alegria. Agora, não seria arriscado do jeito que deixou aqui o nosso autor da lição, quando fala de milhares de anos em que o homem tenta estabelecer um reino? Será que não tem um tempo específico, como Adventista do sétimo dia, em que este percurso vai decorrer e também vai terminar? Exatamente. Notamos, quando nós vamos para o livro de Isaías 59, 2, nós encontramos que Deus odeia o pecado. De que maneira? Diz: os vossos pecados já criam separação entre mim e vós. Exato. Então, quer dizer, Deus, nós vimos no mensagem passado, a relação que Deus tem com o pecado. Qual é a relação? A relação de repúdio. Exatamente. Deus não tem nenhuma ligação com o pecado. Por que eu digo isso? Nós encontramos que Lúcifer, quando vamos para o livro de Ezequiel 28, nós encontramos que ele decidiu firmar o quê? Um reino acima de Deus. Ele queria governar também. Então ele foi expulso. Após ser expulso, nós vamos para o livro de Gênesis, nós encontramos o quê? A criação. Deus fez a terra em seis dias. E no sétimo dia descansou. 6 dias literais. Mas que ao mesmo tempo aqueles dias aqui tinham um significado do quê? Profeta. De que maneiras? Nós, quando vamos para o livro de Patriarcas e Profetas, a serva do Senhor Ellen G. White nos ajuda a entender este limite, esses milhares que aqui o autor profere. Na verdade, não são tantos assim, são milhares específicos. Vejamos só o que diz. No livro Patriarcas e Profetas, página 342, diz o seguinte: o grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de uma maneira completa. Tudo que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem redimido, mas também a terra, a fim de ser eterna habitação dos obedientes. Aí está. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter a posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-lo. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Então aqui está claro que o prazo que o pecado devia perdurar, que o planeta Terra, esta terra de pecado devia perdurar, é de 6.000 anos. Nós encontramos quando Cristo veio, após o batismo, haviam se passado quantos anos? 4.000 anos. Então, indo pelo que está dito aqui, que o pecado ia durar 6.000 anos. Nós encontramos também no Desejar de Todas as Nações, Deserto da Tentação, nos é dito o seguinte, que quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, quando ele foi tentado, quando o diabo veio, a serpente veio, se transforma a pedra em pão. Haviam se passado quanto tempo? 4.000 anos. Está claro. Então, fazendo os cálculos, qual foi aquele ano? O ano 27. Cristo foi batizado no ano 27. Então, do ano 27 até o 2027, quantos anos passam? 2.000 anos. 2.000 anos. Somado com os 4.000 anos, nós encontramos que, quando ele foi tentado, já haviam se passado de 4.000 anos. Então, nós encontramos completamente 6.000 anos. Não estamos aqui a marcar datas. Estamos aqui a estudar o quê? A profecia. Estudar o quê? Os anos que o pecado devia perdurar. Então, isso nos remonta a que esse reinado do diabo, que se manifesta através dos homens, porque quem cria essa ambição no homem de poder governar durante esse todo o tempo é o diabo. Eles são servos do diabo. Então ia durar por 6.000 anos. E muito em breve nós sabemos que isso irá passar. Pois Cristo virá e vai restabelecer o que é um reino eterno. Então todos aqueles que submetem a Cristo, que conferem a Cristo a guarda da sua vida, e o reconhecem como um Senhor e Salvador, eles poderão desfrutar o que? Desta terra renovada, que durará o quê? Eternidade a eternidade, para sempre serão felizes. E a maior alegria, segundo o que estava a dizer o irmão, é que ao se fechar, ao se completar o sexto milênio, nós vamos então receber Cristo Jesus e seremos levados para o céu, e lá nós vamos viver os 1.000 anos, quer dizer, o sétimo milênio lá no céu, e depois é que nós veremos a terra e herdaremos a terra eternamente com o nosso governador e fiel. Então nós encontramos aqui também que, pela misericórdia de Deus, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, depois de eles terem pecado, eles foram expulsos
Da onde? Do Jardim do Éden, para que eles não continuassem a viver eternamente também no pecado. Então eles tinham que se redimir do pecado. Nós encontramos que houveram mais tarde duas linhas de pensamento nos filhos destes nossos patriarcas. Depois do dilúvio nós encontramos o Nimrod. Nimrod foi aquele que teve um espírito de desobedecer a Deus. Mas agora, de onde é que veio este espírito de Nimrod, de desobedecer a Deus e também separar-se do povo e construir uma cidade mais distante? Que espírito é esse? Que pensamento é este que nós podemos encontrar aqui no Nimrod? Muito bem. Na verdade, o espírito veio do Caim. Exato. Não é o espírito de rebelião, Rebelião. não é de recusa, não é de Deus como quem? Como Deus, veio do Caim. Porque Caim, na verdade, não aceitava o que os pais dele disseram que, na verdade, nós desobedecemos e fomos do Jardim do Éden. E por causa disso, ele não aceitou isso. Ele queria viver aonde? No Jardim do Éden. Não é? Então, automaticamente, ele não aceitava quem? Não aceitava a Deus. Por essa razão que acabou matando o seu irmão e depois acabou perambulando por aí. Agora, quando nós falamos esse espírito, depois foi aqui tipificado ao próprio Nimrod, não é? Quem era esse? Quem era o Nimrod, na verdade, não é? Nimrod tem as mesmas características com quem? Com Caim, desobediente. Ele é chamado como quê? Como o fundador, não é? Da primeira Babilônia. Porque Babilônia tinha o quê? Tinha muitas doutrinas, que essas doutrinas eram divergentes daquilo que é a doutrina do próprio Deus. Quando nós falamos de aliança, Deus fez uma aliança com Noé, que esta aliança nunca, de alguma forma, podia matar toda a humanidade com o dilúvio. Mas o que acontece com Nimrod? Ele disse que não, vamos construir uma torre. Essa torre vai ser mais alta até ao nível de onde vai ultrapassar o nível do dilúvio. Não é? Então, por razão que ficou frustrada todas as suas intenções. E quando nós vamos também para o que está acontecendo no mundo de hoje, as sociedades secretas hoje colocam Nimrod como quê? Como o seu fundador. Exato. Não é? Estamos a viver outra Babilônia nos tempos que nós vivemos. Não é? Tal como a Babilônia antiga, e existiam lá doutrinas falsas, assim acontece com esta Babilônia hoje em dia. Antigamente, antes do dilúvio, tínhamos o quê? Uma única família, que era a família de Adão e Eva. Hoje em dia, toda esta humanidade é composta por quê? Por três famílias. A família de quem? De Jafé, a família de Cão e também a família de Sem. Encontramos a família de Cão, não é? Que, na verdade, o Satanás queria ter o quê? Um hospedeiro. O que ele disse? Não, eu vou colocar a minha linhagem na família de quem? Na família de Cão. Que lá também teve o quê? Os descendentes. Que Nimrod descende da família do quê? Do Cão. E também Deus disse, eu quero o quê? A minha própria família, que é a família sacerdotal. Encontramos lá Abraão, mais outros profetas que descendem da família do quê? Da família do Sem, que é Abraão. E também temos a família de Jafé, que esta família de Jafé é conhecida como o quê? Como os arianos. Não é? Então, toda essa explicação é muito mais para mostrar o quê? Que Deus, na verdade, tem misericórdia para o quê? Para todos nós. Ele morreu não só para a família do Cão, não só para a família de quê? De Jafé, e nem só para a família de quê? De Sem, para todos nós. Por isso, no livro de João capítulo 3, versículo 16, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Exatamente. Então, esta linhagem criou Quer dizer, que esta linhagem trouxe confusão, mas nós temos aqui uma orientação divina que nos mostra o estilo de vida que nós devemos ter. Agora, até que ponto? Porque nós encontramos que Nimrod foi construir uma cidade. Então, esta cidade era uma forma de negar aquilo que eram os princípios de Deus. E nos nossos dias, será que nós estaríamos a ser governados com Nimrod colocando as instituições na cidade como povo adventista? Qual é a orientação que nós podemos encontrar nos escritos que nós acreditamos serem de Deus? Ok? Antes de poder responder essa questão, gostaria também de ir ao Gênesis. Exato. Assim como o autor nos leva ao Gênesis, eu gostaria de ir para lá para extrair lições muito importantes. Exato. Nós encontramos aí que Adão e Eva foram criados no Éden. Era o lar Edênico. Deus poderia muito bem ter criado cidade e ter lhes colocado ali. Exato. Mas lhes colocou no Éden. Isso que nos vê muito ok. Aqui pensamento. Aí,
Deus sempre quis com que o seu povo vivesse perto do quê? Do campo. Do campo, exatamente, do jardim, Exato. exatamente. Porque é benéfico para o próprio quê? O próprio O povo. próprio povo, Exato. ok? Nós encontramos que após o pecado eles foram o quê? Foram expulsos. Mas a expulsão de Deus foi um ato de misericórdia. Porque o homem poderia fazer o quê? Consumir da árvore da vida e perpetuar a vida. Viveria para sempre como um miserável pecador, um sofrimento. Exato. Então Deus não está nela como um sofrimento. Por isso, quando vamos para o livro de Ezequiel 33, os versos 11, Deus diz assim: Deus não tem prazer na morte de um ímpio, mas que ele se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Por que razão não elegeu a casa de Israel? Então nós encontramos, Deus não se alegra em nenhum momento. Então o ato de Deus expulsar a eles, nós encontramos que é um ato de misericórdia. Então, após a expulsão, nós encontramos que o jardim do Éden ele perdurou ali, até antes do dilúvio. Eles iam lá e adoravam a Deus ali na porta do jardim do Éden. Então, e também ofereciam o quê? Sacrifícios. E esses sacrifícios, nós encontramos que Deus é quem instituiu. Exato. Em Gênesis 3, 21, nós encontramos que Deus é quem matou o quê? O cordeiro e fez as roupas para o quê? Para Adão e Eva. Que significava a justiça de Cristo. Adão e Eva, após o pecado, mereciam o quê? A morte. Mas nós encontramos que no sacrifício houve dois preceitos. Quais são os preceitos? Primeiro é substituição e segundo é o que? É transferência. Exato. Então, eles tinham que morrer, mas o quê? A culpa deles foi o quê? Transferida para o cordeiro e a sua morte foi substituída por um cordeiro. Então, vindo para cá, nós encontramos um pouco antes da geração do Sem, do Cã e do Jafé, nós encontramos que Noé, ele pregou durante quanto tempo? 120 anos. Então, o jardim do Éden estava lá ou não estava? Estava, como testemunho. Ok? Mas quando vamos ao livro do Apocalipse, nós encontramos que esse jardim será o quê? Restaurado. Por que quero dizer isso? O livro de Gênesis nos traz o quê? Problemas e soluções. Mas o livro de Apocalipse nos traz o quê? A solução dos problemas e o cumprimento do quê? Das profecias. Dessas promessas, neste caso. Então nós encontramos que Deus, Adão e Eva irão o quê? Entrar no jardim restaurado, glorificado. Assim como o homem também entrou no pecado, quando Adão e Eva, eles desobedeceram comer o fruto do conhecimento do bem e do mal e caíram em pecado. A raça foi o quê? Foi decaindo, tanto a nível físico e moral. Nós encontramos que serão o quê? Restaurados. Como é que serão restaurados? Cristo se tornou carne, veio habitar entre nós e com a sua morte, ele fez o quê? Ele levou a raça humana para junto de Deus. A raça humana foi elevada para um nível superior aos anjos. Mas nós vimos na criação, o homem foi feito o quê? Um pouco inferior aos anjos. Mas nós vimos que através de Cristo Jesus, com a sua morte, ao nos elevar dentro do trono do Pai, nós encontramos que a raça humana foi o quê? Elevada. Já será o quê? Maior que os anjos. Então, glória seja a Deus por nosso Jesus Cristo. Ok? Indo para a questão que nos é colocada aqui, o irmão já tinha adiantado que nós encontramos no capítulo 10, dos versos de Gênesis, dos versos 2 a 5, nós encontramos que ali há uma descendência. Descendência de quem? De Jafé. Exatamente. Essa descendência de quem são as nações da Europa. E do verso 6, nós encontramos do verso 6 até o verso 20, é a descendência de quem? Do próprio Cã, o Cã. E quem são esses? São aqueles do quê? Aqueles que ocupam a África e uma parte também do quê? Do Médio Oriente. E temos por fim a descendência que é, versos 21 a 31, temos a descendência que é de Sem, os tais os semitas. Quem são eles? São aqueles que ocupavam aquela região do quê? Da Mesopotâmia e a extremidade do leste. Então nós contamos dessa descendência que elas espalharam. E por que nós começamos assim? Nós encontramos que surgiram as nações. Mas antes, como o irmão referiu aqui, nós encontramos que o primeiro que agiu em desobediência e rebelião a Deus foi o Caim. Ele afastou-se de Deus. Ele fundou uma cidade. Como é que se chamava essa cidade? Caim fundou uma cidade que se chamava Enoque. Então, nós encontramos qual é o significado da palavra Enoque? Nós podemos encontrar um dos significados é dedicar. A quem estava a dedicar aquela cidade? Será que estava a dedicar a Deus? Obviamente. Claramente que não. Ele estava a dedicar o quê? A diabo. Estava a dedicar a diabo. Por isso que ele criou um ambiente naquela cidade para todos aqueles que queriam viver em desobediência a Deus. Tinha um espaço lá naquela cidade.
E a posterior isso manifestou-se também no espírito de Nimrod, que esse é o descendente. Ele fundou o quê? Babel, a cidade de Babel, que no sentido primário nós temos já a dizer que significa confusão, mas é importante perceber o sentido primário. No sentido primário quer dizer o que é Babel? Quer dizer porta do céu. Ele edificou aquela torre de Babel com o objetivo de fazer o quê? Conforme o irmão Rogério aqui bem adiantou. Porque ele não cria o quê? Na aliança feita o quê? Entre Deus e Noé. Que jamais destruiria a terra com um dilúvio. Então ele queria viver em rebelião a Deus. E saber que viver em rebelião a Deus acarretava o quê? Os juízos de Deus. Então ele edificou uma cidade, que é a Torre de Babel. E dizia que quando Deus mandar a chuva, nós temos o quê? A porta para o céu e não vamos morrer. Mas Deus fez o quê? Desceu, confundiu o quê? A língua deles e também destruiu aquela cidade. Nós encontramos já o termo que nós usamos hoje em dia, confusão, Babel, que vem da confusão. Porque confundiu o quê? As línguas. E aí dispersaram-se em grupos falantes da mesma língua. Então nós encontramos que foram o quê? Foram enchendo. Então a palavra nações, nós vamos entender, ela vem primeiro do grego, quer dizer goim, que pode ser também traduzido como quê? Como gentios. Exato. Então esses gentios aí, esse povo idólatra desobediente, foi fazendo o quê? Foi se espalhando e enchendo o quê? A terra com o objetivo o quê? De cumprir o propósito de Satanás. Exato. Que é perpetuar o quê? O pecado, espalhar o pecado. Mas nós encontramos que Deus sempre teve o quê? O seu remanescente. Por isso nós vemos na lição da quarta-feira que ele chama o quê? O próprio Abraão a sair dessas nações. Desse povo idólatra para constituir o quê? Uma nação em que não existia um monarca, mas existia o quê? Uma teocracia. Quer dizer, Deus é que seria o líder, o rei dessa nação. E não o Nimrod como tal. E não o Nimrod como tal. A cidade. Mas agora, como adventista de sétimo dia, qual é a orientação que Deus nos dá quanto à questão de construir edifícios, entre outras coisas, nas cidades? Nós estaríamos diante de líderes como Nirodes a ser governados? Exatamente. Exato. Continuando a explicação, nós encontramos que nós somos chamados a fazer o quê? A voltar ao desejo de Deus. A ir habitar aonde? Nos jardins, nos campos. Instituir o que é lá? As cidades, instituir o que é lá? Os hospitais, os centros de saúde, escolas e tudo lá. Para que a comunidade cristã viva o quê? Nos jardins. Por que nas cidades? Porque as cidades são viveiros de vícios. Veja só o que a nossa irmã aqui, Ellen Goldwhite, fala no seu livro Vida no Campo, capítulo 1. Diz o seguinte: não é o plano de Deus que moremos na cidade. Em todo o mundo as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Por toda a parte se vê e ouve o que é mau. E encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Avoluma-se incessantemente a onda de corrupção e de crime. Cada dia oferece um registro de violência, roubos, assassinos, suicídios e crimes do que inomináveis. Então Deus quer fazer o quê? Quer livrar o seu povo de fazer o quê? De pecar, de viver não em conformidade com a sua vontade, de estar corrompido. Nós vimos na lição passada, o que corrompe o povo de Deus? É a junção do que? Do mundo secular e do cristianismo. Exato. Então o povo corrompe-se aí. Então hoje em dia somos chamados, mas a questão é, será que os nossos líderes eles aceitam essa mensagem? Porque ao ir viver nos campos nos remete ao quê? A reforma da saúde. A reforma da saúde. Sim, uma vez que Ellen White diz claramente que não é só a questão de saúde física, mas também da saúde espiritual. O que está a acontecer com os nossos líderes a ponto de aprovar os projetos feitos na cidade nesses últimos dias? Porque aí nós encontramos que eles têm negado essa verdade presente. A reforma. Eles negam. Quem nega a reforma, claramente que não quer viver no campo. Exato. Quer continuar aqui na cidade, não são viveiros de vício. Mas o que o Espírito Professor nos diz? Diz que a única coisa que deveria estar aqui, de uma administração de são os restaurantes. Exato. Porque através dos restaurantes nós íamos evangelizar. Íamos dar o que é os gentios, aquilo que é a mensagem do comer, exato, do beber. Exatamente. Então, e eles ficariam o quê? A conhecer a esse Deus e a mensagem que é da reforma de saúde. Mas, infelizmente, os nossos líderes, como eles não aderem essa verdade, eles temem construir o que é hoje em dia? Hospitais, escolas, dentro das cidades. Onde estão o quê? Os viveiros de vícios. Agora a questão é, será que a primazia é a questão espiritual? Não, claramente que não. Então, a primazia...
Exatamente. Então voltam a cometer os mesmos erros que nós encontramos que os sacerdotes cometeram no templo. Exato. Quando eles davam a vala àquele negócio no templo do Senhor. E Cristo veio e fez o quê? Os expulsou dali, porque disse faziam o quê? Faziam a casa do seu pai como um covil de ladrões. Exatamente. Então nós somos chamados hoje, os líderes hoje são chamados a repensar nesta mensagem e a entrar em conformidade com os princípios de Deus, que é o quê? Construindo escolas, hospitais e muito mais outras obras onde no campo. Somente os restaurantes deviam ficar aqui. Talvez seria uma coisa real, talvez, no seu país, você que nos acompanha, mas em alguns países nem existe um sequer restaurante para poder pregar-se esta mensagem para as pessoas que ainda não a conhecem. Isso mesmo é por causa de se negar a reforma de saúde. Infelizmente, isso tem acontecido. Então, nossos líderes precisam conhecer esta verdade, precisam colocar a mão na massa e pregar-se esta verdade, porque ela é uma verdade presente. Então, esta questão da liderança muitas das vezes leva as pessoas a corromperem-se o seu coração. Agora, nós temos aqui um chamado Abraão para poder estabelecer aqui nações, mas nações que estejam de acordo com a palavra de Deus. Mas, andando o tempo, estas nações vão se corromper. Então, nós encontramos aqui o chamado de Abraão. E este Abraão devia trazer a sua descendência, mas uma descendência que adora a Deus de coração e espírito. Então nós encontramos já se espalhando as pessoas, as nações têm se espalhado, mas não tem uma orientação divina, ok? Então o pecado vai se perpetuando. Até que ponto então as nações podiam se perder se não olhar Abraão como aquele que devia ser o dirigente, como ele tinha um Deus para lhe guiar? Até que ponto nós veríamos aqui o pecado se perpetuando nas outras nações fora daquilo que é a orientação de Abraão? Bom, conforme eu disse na minha fala anterior, exato, aqui encontramos que, na verdade, Deus também tem a sua linhagem sacerdotal, não é? Essa linhagem em que, através dessa linhagem, muitos ou muitas nações deviam conhecer a quem? A Deus, exato, não é? Aqui encontramos a primeira linhagem do Abraão. Exato. Deus fez muitas alianças, não é? Primeira foi com Noé, depois foi fazendo aliança com quem? Com Abraão, que através de Abraão ele seria o quê? Pai de muitas nações. O que acontece? Na verdade, quando Deus chamou Abraão, sai da sua quê? Da sua casa, da sua parentela. Isso encontramos no livro de Gênesis capítulos 12. Não é? Então, e vai para uma terra em que eu te mostrarei. Por que Deus disse a Abraão que ele devia sair da sua terra? Porque na sua terra havia o quê? Havia adoração de quê? De vários deuses. Por exemplo, na lição passada, Abraão teve que falar com seu servo para que buscar o quê? Para que buscar uma esposa, uma mulher para o seu filho Isaac, não é? Porque ele temia que, na verdade, onde ele vivia não podia ter o quê? Uma melhor esposa, por causa de quê? Da adoração de vários deuses, não é? Então, é o que acontece aqui. Encontramos Deus a dizer a Abraão que, na verdade, onde eu te mostrarei, você vai me buscar em espírito e em verdade. E olha só, onde Adão se assentava, lá construiu o quê? Edificava altares. Não é? Porque ele colocava a Deus em primeiro lugar. Edificava altares. Então, nós também, nós temos que colocar aqui Deus em primeiro lugar, para que Deus possa ser hóspede, não é? Nas nossas vidas. Aqui encontramos uma lição muito importante para com Abraão, o chamado de Abraão. Okay? Acrescentando aí o que o irmão estava a dizer, reparem que Abraão, a mensagem de Deus vem a Abraão para que saísse da sua parentela, da terra do Ur, dos caldeus, para uma terra que Deus lhe mostraria. Qual era o objetivo de Deus aí? Era de formar o que? Um reino ou uma nação, na verdade, era formar uma nação em que ele próprio era o quê? Era o rei. Exatamente. Porque as nações circunvizinhas ali, as nações da terra, eles tinham o quê? Tinham um monarca. Exato. Então Deus via o sofrimento desses povos. Então ele procurava o quê? Procurava ter o quê? Uma nação em que ele pudesse ser o quê? Um rei. Porque ele reina com amor e justiça. Deus não é injusto. Enquanto os reis da terra, eles puxam para o quê? Para o seu lado. As leis são fundamentais nos desejos humanos, nas vantagens humanas. Mas as leis de Deus são para todos, são benéficas para todos. Então Abraão, pela fé, ele obedeceu a esse chamado. Saiu do que é do Ur, dos caldeus, para uma terra que Deus lhe mostraria. E ele, sim, insistentemente fez o quê? Apesar das adversidades que ele foi tendo ao longo da sua trajetória,
ele manteve-se o quê? Um homem íntegro, reto, fiel a Deus. Pois ele sabia que o reino de Deus ele é eterno. Então somos chamados hoje em dia todos a reconhecer o reino de Deus como o reino é eterno, de amor e justiça. Então Deus não nos dá assim muita chance de nós escolhermos um rei para nos governar, simplesmente Ele. Ele, simplesmente. Então nós encontramos também aqui, Deus respeita a escolha ou o pedido dos homens. E vemos como exemplo o povo de Israel, por causa da rebelião, por causa de não mais aguentar a seguir a Cristo, seguir a Deus. Então eles sentiram-se como se fosse uma necessidade de ter alguém para lhes governar. E porque Deus é bom, Ele respeita o livre-arbítrio, Ele respeita o que as pessoas pedem. Então este povo pediu a Deus alguém para que pudesse lhes governar. Agora, não haverá diferença entre aquilo que Deus permite e aquilo que Deus tem como seu desígnio para o seu povo? Existe uma grande diferença. Exato. Se nós estamos a perceber que o simples fato de eu permitir, não significa que eu concordo. Exatamente. Eu posso permitir porque é a tua vontade. Tua vontade. E eu sei que o que eu quero, tu não queres. Então eu permito que se faça conforme a sua vontade. Exato. Mas o certo é fazer o que é fazer a vontade do Senhor. Exato. Por isso, na oração do Pai Nosso, nós dizemos que Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Porque a nossa vontade está o quê? Subjugada à vontade de Deus, de Cristo Jesus. Exato. E nós encontramos isto. Como é que nós encontramos? O plano ideal de Deus era para que não houvesse monarca. Nós, quando vamos, claro que o autor aqui nos traz o livro de 1 Samuel 4, 8, dos versos 4 a 18, mas eu gostaria de voltar um pouco. Quando nós vamos para o livro de Juízes, todo o livro, o capítulo, nós encontramos ali o plano de Deus. Exato. Nós encontramos um povo que apostata, mas arrepende-se, ele em contrição, ora a Deus, e Deus faz o quê? Levanta juiz. Esses juízes são profetas, que levantam um juiz para que possa libertar o quê? O povo. E esse povo possa ter o quê? Paz. Há um momento de bonança. Mas nós encontramos que esse ciclo vai se repetindo. Veja só, a dureza do coração. Deus vem perdoando, ao ponto de fazer o quê? De eles não desejarem mais o quê? O Deus como seu rei. Exato. Então nós encontramos no capítulo 21, no verso 25, nós encontramos que este povo, ele começa a fazer o quê? Cada um começa a fazer a sua vontade. E diziam para ele, nós queremos um rei. Então foi a vontade deles. E nós encontramos aqui o profeta Samuel, ele ora a Deus. Diz, este povo aqui está contra mim. Então Deus diz, não, este povo na verdade não está contra ti, mas está contra mim. Exatamente. Porque eles já rebelaram contra mim, porque eles não me reconhecem como o seu rei. Exatamente. Mas eles pedem o quê? O seu rei. Então diga a eles tudo quanto devem fazer para que tenham o quê? Um rei. Então Deus ali estava a provar? Não, estava a cumprir a vontade dele. E mesmo assim, porque Deus conhece o futuro. Deus limitou os poderes do quê? Do rei. Então, nós encontramos quem foi o primeiro rei de Israel? Foi Saúl. E nós, quando acompanhamos a história de Saúl, ele foi fiel até certo ponto, depois fez o quê? Desviou-se. Foi o mesmo que foi consultar o quê? Adivinho. Acerca do futuro. Foi o mesmo que travava quê? Guerras sem consentimento de Deus. Deus não queria que, em nenhuma instância, que o povo usasse o seu armamento bélico, os homens mesmo para irem guerrear. Mas que ele sempre seria o quê? Seria o quê? A sua fortaleza, a sua vitória. Que ele sempre que lhes daria tudo quanto eles precisassem. Exatamente. Então, a igreja de Deus, o povo de Deus, como a depositária das verdades para trazer as nações. Até que ponto nós podemos ver o povo se corrompendo quando nós olhamos para o povo de Israel como espelho, né? Nós sabemos de antemão que o povo adventista é o povo de Israel espiritual, é o Israel espiritual. Até que ponto nós podemos ter lições quanto à peregrinação que o povo tenha durante aqueles 40 anos de consagração que deviam ser? Porque eles pediram e Deus deu, permitiu. Exatamente. Até que ponto nós podemos tirar aqui lições fortes e também lições do tempo que nós estamos a viver? Muito bem. Na verdade, é o que está a acontecer hoje em dia. Quando nós temos um rei, o que acontece com este rei? O rei acaba sendo humilde nos primeiros anos do seu reinado e depois acaba sendo arrogante. Ou futuramente, depois acaba sendo o quê? Arrogante. Tal como aconteceu com Saúl. E acaba oprimindo este povo. E não era o desígnio de Deus para que o homem pudesse pagar impostos. Não é? E olha só, quando o rei Saúl ele ascende ao poder, o que acontece? O povo já começou a pagar o quê? A pagar impostos.
começou já a ter os soldados para o quê? Para a guerra. Isso não era o desenho de Deus. E não só, quando nós vamos para o livro de Salmos, capítulo 78, versículos 12 a 16, Salmos 78, 12 a 16, diz o seguinte, estamos a falar do povo israelita, que sai de onde? Que sai do Egito para a terra prometida, para Canaã, neste caso. Diz o seguinte, ele fez milagres diante dos seus antepassados. Na terra do Egito, na região de quem? De Zoan, dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com uma nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. De pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Agora, olhamos só. Quem era que sustentava este povo? Era o próprio Deus. Eu pergunto, será que o homem da terra podia ter a capacidade de fazer tudo isso? Claro que não. Não é? Quando nós vamos para o livro de Provérbios, capítulos 29, e deixar este versículo, diz o seguinte, quando os justos florescem, o povo se alegra. Não é? Quando os ímpios governam, o povo geme. Olhamos só o que diz, irmãos. O povo quer? Geme por causa do quê? Por causa desse rei que é ímpio. Não é? O povo geme, tal como aconteceu com o quê? Com o povo israelita. Gemeu quando eles pediram o quê? Um rei. Quais eram, afinal, as características do quê? Do rei Saul? Não é? Quando eu vou para patriarcas e profetas, aqui eu encontro o seguinte. Diz o seguinte, as qualidades pessoais do futuro líder eram de maneira que satisfaziam aquele orgulho íntimo que inspira o desejo de terem o quê? Um rei. Entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, de porte nobre e digno na flor da idade, garboso e alto. Tinha ele a aparência de alguém que nascera para governar. No entanto, com tais atrações externas, Saul era o quê? Desprovido daquelas qualidades mais elevadas que constituem a verdadeira o quê? Sabedoria. O homem olha para o quê? Para o aspecto exterior. Mas olhamos para Deus para um aspecto quê? Interior. Quando nós vamos para o filho de Jessé, nós colocamos ali o Samuel quando foi para ungir um novo rei para o substituto de quê? De Saul. Olhou para o primeiro filho. Deus que não é esse que eu escolhi. Você olha para o quê? Para o aspecto exterior, mas eu como seu Deus olho para quê? Para o aspecto interior. Todos os filhos, não é? Samuel perguntou, não é, Senhor? É quando depois pergunta a Jessé, você não tem mais outro filho? Diz, tem um aí, está lá no campo, olha só. Até o próprio pai desprezava quem? Davi. Exatamente. Mas Deus olhou para Davi algo muito importante do que aquilo que os olhos humanos veem, algo interior. Olhamos só, todos os soldados, não é, israelitas temeram ir para onde? Para lutar contra Golias. Mas quem esteve lá? Foi o Davi. Todos eles em nenhum momento pronunciaram o nome de Deus. Mas Davi chegou lá, quem é este filisteu que ousa a falar de quê? De um Deus vivo. Não é? Isso é muito importante, queridos irmãos. Exatamente, realmente é muito importante, porque quando nós olhamos, o homem tem visto qualidades que se calhar Deus não é essa qualidade que ele usa. Quero ver, na verdade, a parte espiritual, a parte íntima da pessoa, para que então possa ter uma escolha perfeita. Então o povo falhou aí por viver numa apostasia e sentiu necessidade de colocar-se um rei para lhes governar. E conforme o irmão estava a dizer, depois disso, o que vai acontecer aqui? O povo vai fazer o quê? Vai gemer, vai sentir dor, será oprimido. O julgamento não será com justiça, porque o único justo nós conhecemos sendo Deus. Então, se o povo realmente confiar em Deus e ter Deus como seu rei, então estará totalmente feliz. Isto nos remete a consagrarmos e também olhar a Deus como nosso rei eterno. Então, Deus dá aquilo que o homem pede. Então, um dos exemplos também que nós podemos encontrar no tempo em que o povo estava a percorrer durante a peregrinação, nós encontramos que, depois de todos os milagres citados aqui pelo irmão, ele esperava que esse povo pudesse lhe obedecer. Mas, enquanto estavam perto para entrar na terra de Canaã, eles depois pediram um alimento
diferente daquilo que era o propósito de Deus. Enquanto eles peregrinavam, Deus sempre lhes dava uma maná que caía do céu, não é? Mas eles depois pediram uma outra alimentação, outro tipo de alimentação, mas Deus permitiu. Até que ponto o povo mesmo hoje poderia cair, estando perto da entrada da Canaã Celestial? Este alimento, será que não é pedido até hoje? É pedido. Exato. É pedido. E é o que escurece a mente. Exato. E faz com que as pessoas não percebam as verdades que Deus quer nos transmitir. E o momento que nós vivemos, que é um momento solene de arrependimento e reforma, para estarmos em comunhão com Ele. Exato. E participemos das bodas do Cordeiro. Somos chamados pela fé a participar das bodas do Cordeiro. E quando Deus permite, o que aconteceu com o povo? Será que foi abençoado, uma vez que Deus às vezes permite, mas não sendo aquilo que é seu desígnio? Como é que terminou este povo que recebeu de bom grado aquilo que eles pediram, mas não era o propósito de Deus? Eu gostaria até de responder a sua questão, voltando para o livro de Salmos 78. Você responde claramente. Exato. A Bíblia já responde isso. Versículos 24 diz o seguinte, Salmos 78, 24. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul, fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia, levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor do quê? Das suas tendas, comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Esta é a consequência. Exatamente. Deus permite, sim, Exato. mas as consequências estão lá. Tal como aconteceu com Davi. Adulterou, sim, mas o primeiro filho, com a Betseba, fez o quê? Pereceu, morreu. As consequências do pecado, na verdade, recaem sobre o quê? Sobre o pecador. Exatamente. Não recai sobre Cristo. Então, atenção com aquilo que nós pensamos que estamos a condescender. Em outras palavras, aquilo que nós condescendemos, pensando de alguma forma não teremos consequências, mas sim teremos consequências. E veja que no livro de Ezequiel, Deus nos mostra como é que deviam ser, então, aqueles que estavam colocados numa posição alta, né? Dentro do povo de Israel, que é o povo adventista, entre outros que podem estar por debaixo do que eles dizem. Quando nós vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 8, nos versos 16, vamos juntos ler. Aqui é um dado muito importante quanto à questão dos líderes ou da liderança. Assim diz a palavra do Senhor: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. No livro Grande Conflito, no capítulo 3, fala muito sobre como é que o domingo, veio, na verdade, a fazer parte da adoração dentro do povo de Israel. Então, Satanás fez esta estimativa toda, fazendo com que o povo romano, fizesse com que o povo de Israel pudesse sentir como se o sábado fosse algo pesado. Como? Fazendo jejuns, quer dizer, tudo aquilo era muito mais para que eles pudessem sentir o sábado como um dia pesado e olharem para o domingo, que é o dia seguinte, como um dia já de liberdade, um dia de alegria, um dia de festa. Então, se os líderes, que são colocados, são escolhidos para liderar a igreja, não deviam eles então ter conhecimento de como é que a história nos mostra na entrada da adoração no domingo? Porque nós, quando olhamos aqui que o povo estava a adorar o sol, e nós sabemos que o domingo é a adoração do Deus Sol. Então, não estaria acontecendo dentro do povo de Israel hoje a tentativa de se adorar o Deus Sol, por causa da liderança que coloca, por exemplo, o sábado como dia de jejum, e depois temos o domingo como dia mais alegre. Não estaria a incorrer o mesmo erro que ocorria aqui no tempo de Ezequiel? Exatamente. No livro de Eclesiastes 1, verso 9, nós encontramos que não há nada de novo debaixo do sol. Aquilo que se fez, se fará. Exato. Aquilo que foi, será. Nós encontramos no povo de Israel.
Ele não oprimia o povo de Deus? Oprimia, tornava um sábado pesado. E nós, em Israel espiritual, nós encontramos a igreja que Deus levantou, que não é por arrogância, mas é por uma questão de profética, uma questão que está na Bíblia patente, é a igreja adventista do sétimo dia. Por que os líderes obrigam as pessoas a jejuar no sábado? Exato. Será que não é o mesmo que nós encontramos lá os líderes que eram representantes de Cristo, que a Deus confiaram das verdades santificadoras? Exato. Então nós encontramos que é igual hoje em dia. Então a apostasia do Israel literal, ele tem se alastrado para dentro do quê? Da igreja. Israel do quê? Espiritual. Tem acontecido mesmo. Por isso nós encontramos o livro de quê? De Isaías 58, versos 13. Nós encontramos, se chamamos o quê? O sábado deleitoso, agradável. Como é que o sábado pode ser deleitoso, agradável a alguém contrito? Exato. De jejum. Imagina se recebemos, por exemplo, uma visita. Como é que será? Qual é a imagem que vai ter aquela visita dessa igreja que está a jejuar? Tiraria uma conclusão que os adventistas no sábado não comem. Não comem, não sabem. Então, nós estaremos a ganhar uma alma para Cristo a perder. A perder. O sábado é um dia o quê? De felicidade. Mas aí é a questão. De uma forma individual, se o irmão sente que quer jejuar, não sabe, pode jejuar. Mas como igreja, nós não podemos jejuar, porque o sábado quer de alegria. Infelizmente, até tem-se dito que não, porque vem da liderança máxima, isto é um erro muito grave. Exatamente. Exato. Por isso nós somos obrigados a seguir a quem? A Cristo Jesus. Exato. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Não disse que os líderes da igreja são o caminho, a verdade e a vida. Mas é Cristo Jesus. Então, só na escritura. Quer dizer, se não está escrito na Bíblia, então nós não podemos seguir esses caminhos. Ainda que sejam os nossos líderes, sejam os nossos irmãos que tanto amamos. Mas se tudo quanto falarem não vai de acordo com a lei e ao testemunho, então não há luz nisso. Nós temos que abandonar. Exatamente. Então, segundo aquilo que nós podemos ver, que a liderança, quanto mais alguém é colocado como líder, mais devia se consagrar, porque as trevas podem sempre tentar ofuscar a verdade sobre ele. Então ele tem que estar muito mais consagrado. Agora, como adventistas de sétimo dia, poderiam os líderes aceitar alguma posição no governo? Porque esta tendência vem, na verdade, da parte governamental, para que o domingo então possa ser visto como um dia de deleite, mas o sábado ser um dia de contrição. Será que um adventista poderia aceitar alguma posição no Estado, no governo? Muitas das vezes as pessoas costumam usar vários exemplos de uma forma distorcida para querer seguir o que é a política. Exato. Mas, na verdade, o Espírito de Profecia nos deixa bem claro de respeito a nos filiarmos a um partido político. Quando eu vou aqui no Espírito de Profecia, no tema, que diz o seguinte: nossa atitude quanto à política, nos diz o seguinte: apartai-vos, rogo aos meus irmãos designados para educar, que mudem sua maneira de agir. É um engano de vossa parte o ligar os interesses com qualquer partido político, dar o vosso voto com eles ou por eles. Os que ocupam o lugar de educadores, de ministros, de colaboradores de Deus, em qualquer sentido, não têm batalhas a travar no mundo político. Sua cidadania se acha nos céus. Deus pede-lhes que permaneça como um povo separado e peculiar. Ele não quer que haja cismas no corpo de crentes. Seu povo tem de possuir os elementos de reconciliação, mas não de quê? De política. Em nenhum momento nós devemos nos filiar a um partido político. Agora, quando nós vamos para a história dos reis, encontramos que esses reis todos que até o povo de Israel pediu, eles se corromperam, não é? Até o próprio Salomão, que é conhecido como o homem mais sábio do planeta Terra, ele se corrompeu. Ele até ofereceu o quê? Crianças para o quê? Para os sacrifícios. Sacrifício a quê? Ao próprio Satanás. Quando eu vou para o livro de Salmos, capítulo 106, versículos 32, diz o seguinte: provocaram o quê? A ira de Deus junto às águas de Meribá. Por causa deles, Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus. E Moisés falou sem refletir. Quando eu vou para o versículo 36, diz: prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente.
o seu sangue, ou o sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã. Estamos a falar do quê? De os governantes do quê? Das nações. São eles que permitem com que muitas crianças possam ser o quê? Sacrificadas. Isso vemos em quase todos os países. Não é? Quem permite, na verdade, são o quê? São os nossos governantes. Assim como aconteceu com Salomão, ainda acontece nos dias de hoje. O que Deus quer que nós façamos? Nos apartemos disto, porque nós somos cidadãos dos céus. Exato. Num dos outros livros até ela diz que nós devemos nos colocar em silêncio. Quando os outros começam a comentar sobre essas coisas, nós devemos nos colocar no silêncio quanto a esta questão, porque nós somos chamados a sermos a luz do mundo, a luz dos gentios, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, para que venham e conheçam a palavra e vivam segundo aquilo que Deus tem como desígnio para eles. Como é que então nós podemos ser esta luz para os gentios, aqueles que não conhecem a Cristo? Exatamente. Nós, quando vamos para o livro de Eclesiastes 12, nos versos 13, nós encontramos que tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Deixa de ver todo homem. Deixa de ver todo homem. Então, a igreja ela deve guardar os mandamentos de Deus. Por que eu digo isso? Os mandamentos de Deus revelam o caráter de Deus. E a igreja ela é chamada para revelar o que? O caráter de Deus. E esse caráter se manifesta o quê? Em luz. Vejamos, quando vamos para o livro de Lucas 8, os versos 12, nos é que Jesus Cristo diz assim, que ele é a luz do mundo. Quem lhe segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Mas no livro de Mateus 5, 14, nos é dito que nós somos a luz do mundo. Então a igreja, ela deve seguir o quê? A Cristo. Onde Cristo vai, a igreja deve seguir. O mal de nós não cumprir, não conseguirmos o quê? Refletir o caráter de Deus, não sermos a luz, a fim de trazer as pessoas para dentro da igreja, se deve o quê? Ao fato de nós não seguirmos a Deus. Quando nós vamos para o livro de Efésios 5, 19, diz: tenda ousadia para entrar o quê? No santo dos santos, para o novo e vivo caminho, que é o quê? Que é o sangue de Jesus. Então, se a igreja quer refletir essa luz, se a igreja quer guardar, ou seja, quer refletir o caráter de Deus, fazendo com que o povo de fora, esses que estão na Babilônia, sejam chamados, sejam atraídos para dentro da igreja, que é a luz que emana de Cristo, deve fazer o quê? Deve entrar no santo dos santos. Razão pela qual até hoje não se tem manifestado o quê? Não tem se manifestado o caráter de Cristo dentro da igreja. Mas existe uma minoria. Porque Deus, em todo o tempo, sempre tem o quê? O seu povo remanescente fiel. Então, esse povo remanescente fiel tem sido o quê? Combatido dentro da igreja, por levar o quê? A verdade presente. Se a igreja entender a questão do maná está no vaso, porque o vaso representa o quê? Nós, o ser humano. E o maná deve ser o quê? Introduzido dentro, que representa o quê? A reforma da saúde. A igreja terá o quê? Preparada e terá o quê? Uma mente aberta para ter uma ligação com Cristo. E a luz que quer emanar Cristo para a sua igreja, nós devemos receber, devemos refletir. E o povo será o quê? Atraído. E nós devemos cumprir a nossa missão. Do contrário, devemos falhar como seres humanos, não como igreja, porque esta igreja aqui irá receber o quê? A chuva serol, o remanescente. Irá proclamar o quê? As 3 mensagens angélicas. Mas quem serão esses que vão receber a chuva serol? Serão aqueles que têm a chuva temporal. Porque a chuva temporal é que transforma o caráter de Cristo. A chuva serol faz o quê? É um poder capacitador que capacita as pessoas para o quê? Para serem usadas poderosamente no termo das 3 mensagens angélicas, no fim do mundo, e para passar o que é intocável nas 7 últimas pragas. E muitos, infelizmente, estão à espera da chuva serol, achando que a chuva serol é o poder que vai fazer, vai lhes transformar o caráter. Mas nós vimos que é o inverso. O poder que transforma o caráter é a chuva temporal. E Deus nos concede hoje, mas nós negamos insistentemente através do quê? Da rebelião que temos contraditando as costas já a Deus. Então, se nós temos que pregar realmente as 3 mensagens angélicas, então até que ponto nós seríamos impedidos de o fazer se nós não abraçarmos estas mensagens que Deus tem nos ensinado para então podermos ser a luz do mundo? E qual é que é o conselho que é deixado para os irmãos que nos acompanham? Muito bem. Na verdade, se nós ainda carecermos do pecado, em nenhum momento vamos pregar a mensagem ou as 3 mensagens angélicas que encontramos no Apocalipse capítulo 14. Isso está mais que claro. Em nenhum momento, se nós continuamos a carecermos do pecado, porque a mensagem é-nos bem nítida, não é? Temos que temer o quê?
temer a Deus, não é? Ideias de glória. Vamos ver? Isso encontramos no capítulo 14, versículos 6 até 12. Agora, na verdade, Deus nos chamou para que nós possamos ser o quê? A luz dos gentios. Em que sentido? Quando Estevão, ele morre nos anos 34, ali se fechava os 400 anos proféticos, não é? 490, assim que é, obrigado. 490. Quando Estevão morre, nos anos 34, aí se fecha a profecia dos 490 anos. Na verdade, a mensagem era só para o quê? Para os judeus. Mas o que aconteceu com Deus? Deus teve que estender esta mensagem também para os gentios. Não é? O que Paulo, hoje em dia, ele é conhecido como o quê? O pregador do quê? Dos gentios. Não é? Então, nós também temos que ser chamados pregadores do quê? Dos gentios. Porque muitas das vezes, aquelas pessoas que nós pregamos dentro da nossa igreja não têm recebido o quê? A mensagem. Mas nós temos que expandir esta mensagem também para o quê? Para os gentios. Qual é a mensagem que nós temos que pregar? Primeiro, a guarda do sábado, não é? Porque o sábado é o memorial da criação, mas também é o memorial da redenção. Porque Jesus Cristo, ele descansa no sábado, não é? Quando ele morre na sexta-feira, descansa no sábado e ele ressuscita no domingo. Automaticamente é memorial da redenção. Agora, nós temos que pregar sobre a santificação do sábado, não para a santificação do domingo. E não só também, nós temos que pregar sobre a mortalidade da alma. Não a imortalidade da alma, porque a alma é mortal. Conforme diz que toda alma que pecar, esta morrerá. E não só, nós também temos que pegar sobre o quê? Sobre a nossa espiritualidade, santificação individual. Então temos 3 passos, não é? Temos a justificação, temos a santificação e também temos a glorificação, que nós vamos receber assim que Cristo voltar. Neste preciso momento, nós temos que ver o que é a santificação, até que nós vençamos o pecado. Exatamente, realmente, porque nós devemos ser a luz do mundo. Então, se nós não abraçarmos estas mensagens para poder pregar aos gentios, ao invés de sermos chamados luz, então nós seremos faíscas, irmão. Exatamente. Exato. Ao invés de ser luz mesmo, nós vamos nos tornar faíscas. Exato. Então, o que é que nós temos aos irmãos que ainda têm dúvidas de abraçar e pregar esta mensagem? E como últimas considerações? Ok. Queria convidar o irmão, a irmã que nos assiste, dizer que não pode aceitar a palavra de Deus como se fosse um buffet. Então, toda a palavra deve ser guardada. Porque a alma que transgredir a lei de Deus, esta morrerá. E a lei de Deus não pode ser entendida só como a lei moral. Tem a lei da saúde. Então, essa lei da saúde, na verdade, nós encontramos que é o que muitos têm feito o quê? Têm transgredido, a fim de depois de transgredir a lei moral. Então, temos que restaurar essa lei de saúde, de maneira que possamos viver em conformidade com a lei de saúde, a fim de que nossa mente esteja aberta, com capacidade de vigor físico e também mental, para que possamos guardar a lei moral. Então, este aqui é o conselho que é deixado aqui. Abraçamos as mensagens para podermos viver, porque Cristo quer restaurar e assim para estarmos com Ele eternamente. Se gostou do vídeo, coloca aí o seu like e inscreva-te no canal, deixe ficar o seu comentário que é muito importante, compartilhe com os demais e até a próxima.